Vamos então, abra sua Bíblia no livro de Coríntios. Eu desejei muito vir aqui compartilhar com vocês sobre este assunto. Como diz um pastor amigo meu, aperte o cinto, porque o avião vai decolar. Se você não trouxe lenço, então vai ter que usar a sua máscara. Ok? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Senhor, nos ajude nesta noite. Espírito Santo, eu preciso muito de Ti. Na autoridade do Teu nome, Jesus, eu ordeno que todos os demônios que tentam atrapalhar o culto, a reunião, a palavra, sejam amanietados e amarrados agora mesmo e impedidos de agir. Leve nossa mente cativa ao Teu reino, Senhor. Libere nosso espírito para recebermos a Sua palavra no nível do Espírito. Eu oro sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Não é um assunto muito popular para esta geração. Não é um assunto muito comum para esta geração. Mas eu espero que Deus lhe fale hoje. Quando nós estamos falando sobre a cruz, ou sobre crucificação, precisamos dar um pano de fundo de viagem e entendermos o procedimento desse aspecto de cruz ou crucificação. Na verdade, entre os governos, entre os reis e as nações, cada um tinha suas formas bárbaras de punição dos inimigos, dos condenados. Séculos e séculos atrás, uma das formas em que eles mais usavam era a forca. E penduravam o enforcado. O rei, por exemplo, que ele perdia a guerra, aquele outro rei, o imperador, pegava o corpo dele e o pendurava na frente do seu castelo, para mostrar para todos que aquele rei morreu e eles estavam sob um domínio pleno. Muitas outras formas eles usavam para provar a punição do condenado. Historicamente não se sabe de fato quando isso aconteceu, só se sabe que crucificar alguém em que a pessoa era amarrada, e o que destacava a palavra crucificação era porque ela era pregada na estaca. Podia ser num X ou num T. O T se tornou-se muito mais tradicional. Mas entre os impérios que foi se levantando na história, o último império da história mundial, chamado Império Romano, que foi um dos que teve muito mais tempo em extensão de domínio na terra, eles abraçaram a causa da crucificação e ampliaram alguns procedimentos para que pudesse dar sentido
ao barbarismo da condenação, para que servisse de exemplo para todos. Acredita-se, segundo os historiadores, que Roma crucificava mais de 30.000 pessoas por ano. O procedimento de crucificação, ele era um terrorismo público, declarado e desesperador para quem sofria. Então ele tinha alguns pontos interessantes. Por exemplo, uma pessoa que sofria a condenação, ela já passava pelo processo da vergonha, porque os familiares tinham que ridicularizá-los, os amigos tinham que ridicularizá-lo. Ele já tinha uma exposição na sociedade, na família. E se alguém tentasse esconder ou proteger um condenado nesse âmbito maior e máximo da condenação, entre todos os aspectos condenatórios, podia sofrer o mesmo nível de condenação. Então ele já passava pelo processo da vergonha pública da sociedade e da família. Mas um outro detalhe que esse condenado à crucificação passava era a humilhação. Esse condenado, ele era levado para um lugar e ele era extremamente espancado. Uma das formas muito comum e que era saborosa para os soldados romanos é o que eles faziam com todos, mas especialmente para o condenado à crucificação, era as chicotadas. Eles falavam que era 40 menos 1, eram 39 chicotadas, grande parte nas costas, nas pernas, e depois virava na parte da frente, só não podia no rosto. E o que mais deixava os soldados bem motivados era porque esses chicotes eram várias linhas, não sei, várias cordas seria, né? Várias cordinhas de couro, e que elas tinham na ponta uma peça de ferro ou de bronze presa, e também tinha uns ossos que eles eram envergados. Essa era a maior satisfação que eles tinham, porque quando eles acertavam no chicoteado, as bolas tocavam na pele e abriam grandes hematomas, mas aqueles ossos entravam na pele e saía rasgando os tecidos. A história conta que muitos chicoteados não aguentavam o final da tortura. Depois de todo esse processo de humilhação, de espancamento, eles passavam por um outro processo chamado processo da vergonha. Depois de ter apanhado tanto, eles colocavam a cruz, anunciavam para a multidão, para a cidade, e o condenado tinha que ficar carregando a cruz até um lugar próximo da cidade, que no período de Jesus foi chamado de Gólgota, ou caveira, que era o lugar central. Normalmente nesse lugar eram os mais perigosos criminosos que eram condenados, ou por crimes políticos, ou por rebelião, ou por outros crimes que estavam contidos na Constituição Romana.
Você está aí? Parece que eu estou na sala de aula dando aula para vocês, né? Então, ele colocava a cruz nas costas do indivíduo e ele tinha que carregar aquela cruz, e durante isso, o povo então xingava, jogava frutas podres, ovos podres, e alguns bárbaros soldados ainda davam mais chicotadas neles. E ele passava agora por esse processo vergonhoso, e quando chegava lá na cruz, lá no Calvário, ele então era pregado, pendurado, e tinha um período em que eles aguardavam ele sofrer aquelas dores desesperadoras, e às vezes os corvos ou urubus vinham, pousavam na cabeça, somente os corvos, e ficava beliscando eles, furando olhos, um sofrimento que não desejamos para ninguém, desesperador. E determinado horário, os soldados tinham que se retirar. Alguns poucos ficavam dias, mas dependendo do tipo de programação que se ia desenvolver naquela sociedade, então os soldados pegavam marretas e estouravam os joelhos, para que o indivíduo, já num estado crítico de dor e desespero, entrava em coma e falecesse. Então, a crucificação só servia para os piores. Esse texto que eu li, ele fala sobre a cruz de Cristo. Agora eu dei um pano de fundo histórico para vocês. Agora eu queria falar sobre a cruz de Cristo. Eu queria falar sobre o quê? A cruz de Cristo. Não, você não tem noção. Você não tem como alcançar. Primeiro porque, por mais que alguns tentassem matar Jesus de outra forma, dentro do programa do seu destino, teria que ser dessa forma. Ele teria que passar pelo estágio máximo do sofrimento e da condenação do período imperial daquela época. E tudo isso que eu estou te falando, que acontecia com um condenado, com Jesus foi um pouco pior. Porque Jesus, ele já começou a ser espancado desde quando pegaram ele no Getsêmani. Quando levaram para a casa de Potifar não, para a casa de Caifás, Potifar é lá no Antigo Testamento, para a casa de Caifás, que na verdade quando falava da casa dele era como se fosse um salão em que eles faziam as suas cerimônias e seus julgamentos. Caifás, como sumo sacerdote, e tantos outros estavam todos reunidos com a multidão para condená-los. Você veja que já a princípio os discípulos todos o deixaram, e agora eles estavam tentando provar a sua criminalidade, e como não conseguiam, eles zombavam, espancavam. E por último, quando ele fez um pronunciamento, quando Caifás disse: diga-nos se você é o Filho de Deus, ele disse: brevemente vocês vão ver o Filho do Homem descendo da nuvem com poder e grande glória. Ele rasgou a sua vestimenta e partiram para cima dele, batendo em fila, para cuspir e dar soco e dar chute. Eu estive lá em Jerusalém 9 vezes, e todas as vezes eu passei pela casa de Caifás. Hoje, de uma forma bem diferenciada, por causa da tentativa da reforma arqueológica, mas tem um lugar lá que é interessante, porque é como fosse um poço fundo, que você desce numa escadinha para ver lá embaixo.
O criminoso, para ser levado para a condenação e a corte, eles pegavam, amarravam ele numa corda, e aí aquele poço tinha lamas embaixo, e soltavam ele. Ele ficava pendurado a noite inteira ali. Então, depois que Jesus passou por tudo isso, ele ficou pendurado a noite inteira. Então ele foi levado para Pilatos, e depois ele foi levado então para esse processo agora. Ele já tinha sido espancado, mas agora ele caiu na mão dos soldados romanos, e que você já sabe bem a história. E ali então eles o judiaram, porque ele estava não só sob uma influência de ódio natural dos soldados, eles estavam sob uma influência satânica, porque como Satanás não conseguiu definir a pessoa de Jesus, se ele era ou não era filho de Deus, se ele era ou não era Deus. Por isso tem momento na Bíblia que você vai encontrar ele declarando, junto com seus demônios, mas tem momentos que você vai encontrar ele duvidando. Então, como ele não tinha isso com clareza, ele chegou à conclusão que deveria detonar ele, como detonou João Batista, como deveria detonar todos os profetas que estavam se levantando como uma fonte de resposta de Deus. E ele queria ridicularizar, porque ele sabia que ele estava fazendo muito estrago para o reino das trevas. Então o ódio satânico dominou os soldados romanos e ampliou o processo da tortura para tentar matá-lo. E se o comandante não pedisse para eles pararem, Jesus não suportaria a hora que eles estavam chicoteando eles. Mas levaram Jesus para um outro lugar e ali bateram nele de novo. Botaram uma capa vermelha nele e começaram a zombar dele, chamando ele de rei. Até porque agora eles estavam com a mentalidade que ele era um criminoso político. E Roma tinha um princípio: mexeu com um soldado romano, mexeu com toda a força armada de Roma. Mexeu com toda a força armada de Roma significa que tocou no imperador. Então eles entendiam que o político, qualquer crime político, era um crime terrível. E agora eles pegam ele, dão um soco nele, xingam ele, e um vem lá com um presente. Era uma coroa de espinhos. Se os estudiosos estão certos, e se aquele espinho que eu vi em Israel é de fato, eu fiquei pensando quando o pastor Tássio caiu num espinheiro e ficou muito mal quando nós fomos visitá-lo no hospital. E eram espinhos que não eram tão grandes, mas aqueles espinheiros daquela coroa eram esses espinhos grandes. E eles prepararam aquilo com aquela luva de proteção, enfiaram na cabeça de Jesus. Jesus já estava completamente esgotado, machucado, moribundo, mas enfiaram aquilo, e aquilo entrou na sua cabeça aqui, uma dor sem igual, e pegaram um bastão, um pedaço de pau, e ainda atacaram na cabeça dele. Depois que ele foi exposto e todos gritaram: crucifica-o, agora ele estava sendo levado junto com mais dois condenados, e ele então não aguentou, porque o nível de tortura de Jesus foi maior do que os outros, por causa do conjunto da ira satânica. Tanto é que ele caiu, não aguentou levar a cruz. Ele não aguentou, e os outros não, os outros aguentaram. Você pode fazer essa avaliação simples no sofrimento de Jesus. Então eles pegam ele, agora, dentro desse estágio desesperador, mesmo que pôs alguém para ajudar a levar, e quando chegou no Monte da Caveira, eles deitam ele ali e crucificam ele, com os pregos em suas mãos, junto aos seus pés, e com um prego nos seus pés.
E ele ficou ali pendurado, o povo zombando, os ladrões do lado zombando, alguns dos seus discípulos que estavam presentes, algumas mulheres chorando. Inigualável sofrimento. Nosso problema da geração, de outras do passado, e que se perderam por causa disso que eu vou lhe falar, e essa geração também. A cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, um estágio condenatório nojento, angustiante, desesperador, cruciante. Nós então nos tornamos solidários quando éramos espíritas ou católicos que tínhamos as imagens dele ou o seu crucifixo pendurado em algum lugar em casa. A cruz de Cristo passou a ser algo notório depois que a igreja cristã se tornou imperial. E a igreja católica então destacou a cruz, tanto é que todas as igrejas tinham que ter cruz. Então a cruz passou a ser algo muito popular. Cruz na igreja, cruz no cemitério, pingente de cruz, brinco de cruz. Então a cruz passou a algo popular, algo comum. E quando chega o período da festa de Páscoa, que já não se celebra a Páscoa da forma verdadeira, então nós começamos ou na Santa Ceia, pelo menos para quem ainda vem para a Santa Ceia, aí nós começamos a dizer com um pesar: coitado de Jesus. A sociedade então tem esse brado: coitadinho de Jesus, como ele é bonzinho, olha só como ele é bonzinho, olha o que ele fez por nós, olha o sofrimento dele. Aí quando assiste aqueles filmes bonitos da história de Jesus, como o filme de Mel Gibson, que para mim é um dos melhores que eu já assisti, aí você chora. Aí quando a gente faz Santa Ceia, alguns até se emocionam. Aqui está o corpo que foi partido. Coitadinho de Jesus. Oh, como ele era bom. Esse chama-se o discurso religioso da cruz. E é importante que você entenda que quando a igreja perde a visão da cruz, ela perde a entrada na eternidade. Até que a cruz seja real e notória para uma pessoa, ela nunca entrará nos portais da glória de Deus. Por que o diabo não quer que preguemos mais sobre a mensagem da cruz? E por que, quando se alguém tenta pregar, eles ministram uma mensagem fantasiosa e solidária da crucificação? Porque ele sabe que a verdadeira mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar. Estava demorando. A verdade é o inverso. A crucificação de Jesus nunca foi uma representação para ser admirada, para tocar nas nossas emoções, para que a gente fique dizendo coitadinho. Não é uma situação de piedade. A crucificação de Jesus, ela é a sua e a minha miséria. Cada sofrimento, cada estágio de pesar e de desespero que ele sofreu,
não era nada mais, nada menos do que a sua miséria, do que a minha miséria, do que o meu estado. Então, até que eu consiga olhar para a cruz e refletir, ver que o reflexo dela é como apresentar a minha vida, é um espelho das minhas iniquidades, dos meus pecados, até que eu consiga ver a grandiosidade do meu estado, a cruz nunca terá poder sobre a minha vida, a cruz nunca ocasionará mudança na minha vida. Não existe salvação até que você consiga ver quem de fato era você. E se você quer saber como você era, qual o seu estado de pecado, qual o seu estado de iniquidade, então abra os seus olhos e veja Jesus. Por isso hoje nós estamos cheios de igreja de ajuntamento, cheio de igreja de vir na frente, levantar a mão, porque quer se sentir bem. Nunca foi assim um evangelho verdadeiro, nunca foi assim. Ninguém entra no reino até que se sinta mal. Se não se sente mal, porque você ainda está cego pelos seus pecados. Mas se você vê a cruz, você não tem como se sentir bem, porque se você consegue ver a cruz como ela é, você vai se sentir mal, você vai sentir a sua miséria, você vai sentir os seus pecados, você vai sentir a sua condenação, você vai ver quem é você. E quando você sabe pela visão da cruz quem é você, então você consegue descobrir o motivo dela. Aí o motivo dela se estende para você. Dois condenados, um de um lado e um de outro. Então um que estava do lado, junto com o outro, zombava. Se tu és isso que eles estão falando, desça da cruz e salva o Senhor, estava nós também. Oh, a Bíblia diz que eles escarneciam e zombavam. Sobre a cabeça de Jesus, Pilatos tinha mandado colocar uma placa escrito em 3 idiomas: este é o rei dos judeus. Para Pilatos, zombaria. Para a multidão, zombaria. Para os religiosos, zombaria. Mas para aquele camarada que estava do lado, ele olhou a placa, olhou para ele, leu a placa, olhou para ele, leu a placa, olhou para ele. E ele começou a ver a cruz como ela é. E quando ele começou a ver a cruz como ela é, cada vez que ele olhava para Jesus todo sanguentado, ele via que todo aquele sofrimento eram seus pecados. E quando ele começou a olhar para a cruz, ele então alcançou o que Deus planejou. Porque até que consigamos ver a cruz como ela é, até que consigamos, nada vai acontecer. Mas quando você consegue ver a cruz como ela é, a crucificação de Jesus como ela é, ela vai revelar a sua miséria, porque ali está a sua miséria, ali estão os seus pecados. Mas ao mesmo tempo em que ela revela a sua miséria, ela brada da mesma forma, dizendo: sim, aqui está a sua miséria, eu sou justo, não há nenhum pecado em mim. O que está acontecendo comigo é que eu estou carregando sobre mim todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. E o pecador estava olhando e dizendo: meus pecados, olha, ele não tem nada, ele é justo, ele não tem pecado, nós estamos aqui porque merecemos. Ele estava vendo a cruz como ela era. E quando ele, na medida que ele via, então o poder salvador foi entrando nele. Porque o poder salvador só entra na vida de um condenado, só entra na vida de um pecador, até que o pecador entenda que está condenado. E até que ele entenda, nada vai acontecer. Mas quando ele entende pelo olhar da cruz, então a revelação do Salvador vem em seu encontro. E o sangue que Jesus vai derramando, absorvendo os pecados e revelando a nossa miséria, ele se manifesta de um outro nível, trazendo salvação e perdão. E ele disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus disse, ele conseguiu entender o poder da cruz. Ele disse, hoje mesmo, você, não disse para o outro, você hoje mesmo vai estar comigo no paraíso, porque você acabou de ser salvo, até que você consiga olhar para a cruz e chorar a sua miséria e sentir os seus pecados. Você nada vai acontecer, mas quando você olhar Jesus na cruz e você dizer, ali estão os meus pecados, ali está a minha miséria, aquilo ali sou eu. Aí então o poder da cruz se manifesta na sua vida, no plano da redenção. O sangue só entra em evidência até que você entenda que o sangue representa a sua miséria. Tira a cruz dos nossos cânticos, tira a cruz das nossas pregações, e vamos tirar o céu das pessoas. Por isso que é fácil achar o plano da arrogância, é fácil achar o plano da soberba, mas é impossível se manter soberbo, é impossível se manter arrogante, é impossível quando você está diante da cruz de Jesus. Porque se você está diante da cruz dele e começa a ver a cruz como ela é, você vai olhar para você e vai dizer, eu sou um condenado, eu sou um condenado, eu sou um condenado. E então você vai ouvir o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo, gritar, mas o sangue de Jesus pode te perdoar. Jesus clama, João Batista começou a pregar, e Jesus continuou pregando. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Sabe o que ele estava dizendo? Reconheça os seus erros, mas ainda estava um pouco obscuro para eles, mas para nós está claro, porque o que estava para acontecer, já aconteceu. Jesus já foi torturado, Jesus já foi humilhado, e não era para ser ele, era para ser eu, era para ser você. Aquela condenação era para mim, aquela condenação era para você. Mas quando você consegue ver isso, você sente a sua miséria, e ele perdoa você, ele perdoa os seus pecados, ele muda a sua vida, ele transforma você, ele faz de você uma nova criatura. Oh meu Deus, faz alguma coisa, dê um aplauso àquele que é, que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso que nos amou ao ponto de revelar nossa miséria e de trazer perdão e libertação para as nossas vidas. Por isso que a Santa Ceia devia ser o melhor culto para o crente. É no dia que o Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Essa geração não tem compromisso com Santa Ceia, mostra, porque eles perderam a visão da cruz. Mas porque quem tem a visão da cruz tem perdão liberado. Quem tem visão da cruz verdadeira tem perdão liberado. Quem tem visão da cruz verdadeira tem perdão liberado. Tem perdão liberado. Tem perdão liberado. Assim o diabo todo dia bate na porta para nos acusar. Todo dia ele levanta o dedo para nos acusar. Mas quem tem a revelação da cruz em prática, ele olha para as acusações do diabo e faz igual Martinho Lutero. Quando o diabo fez uma lista enorme,
Você não pode fazer isso, olha, você fez. E entregou o papel para ele. Ele pegou uma tinta e escreveu em cima daquela folha grande. Você só esqueceu, diabo. Você falou a verdade. Eu fiz tudo isso e ainda tenho falhado em algumas coisas. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aí vocês ficam lá. Pastor, como é que o senhor me explica o suicídio de pastores, o suicídio de cantores, o suicídio de crentes? Ai, irmãos, tem uns que se suicidaram declarado, e tem uns suicida dentro da igreja vivo, porque é só perder a visão da cruz que o evangelho perde o sentido para você. Mas quando a cruz está patente nos seus olhos, que o diabo bate, você diz: eu não merecia mesmo, mas ele me perdoou, porque foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu sei, a maioria de vocês não conhece, vocês não são da antiga, mas nós vamos cantar em cima agora. É um hino da harpa 15. And you walk in this, when the heap calajas, I didn't know que mais você sabe rir. Diga ao pecador que ele é um pecador, mas que o sangue de Jesus o livra de todo pecado. Você que está meio soberbinho, meia soberbinha, baixa, porque você não merecia nada. Você estava condenado como todos nós, se não fosse Jesus. Tudo bem? Andei e perdido, vaguei longe, os antigos cante. Ele desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre. Meu Deus, foi na cruz, onde um dia meus pecados castigados em Jesus, foi ali que meus olhos até aqui e ora me alegrei. Oh meu Deus, eu ouvia falar desta graça sem par, que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Já aprendeu, cante? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim
Jesus me escondi e abrigo. Nele achei. Oh, young stand anywhere.